Eu já avisei vocês em outros vídeos e aconteceu de novo. Fala pessoal, tudo bem? Dia 27 de maio de 2025, olha lá, o Fórum Criminal da Barra Funda. Tô saindo daqui, vou pegar essa marginal, esse trânsito maluco. Advogado Dr. Manuel Pereira, advogando há 16 anos, área civil, área trabalhista e área direito de família. Pessoal, vejam esse caso, um pai foi preso, na verdade ele não é pai, ele foi preso porque não pagou a pensão para uma criança que não é filho dele. O que aconteceu? Foi reconhecido a paternidade socioafetiva. A mãe demonstrou em juízo que ele agiria como pai perante a sociedade, familiares e todo mundo em geral. E o juiz reconheceu a paternidade socioafetiva. Os efeitos é o mesmo do que um pai consanguíneo, tem que pagar pensão até os 18, 21, às vezes até os 24 você está estudando. E ele não é o pai. Ele na verdade caiu numa armadilha. Ele foi chamado, a mãe falou, olha, vai ter uma homenagem pro Dia dos Pais, mas meu filho não tem pai e ele tá muito triste, você não pode ir? E aí ele foi ser homenageado como se fosse pai, porque ele se comoveu, só para o menino não ficar sem o pai. E aí, essa foi a prova cabal, depois que a mulher, a mãe da criança se separou dele, entrou com uma ação para reconhecer a paternidade socioafetiva, estavam apenas 6 meses juntos. Foi reconhecido a paternidade socioafetiva, ele tem que pagar pensão. Você vê que a mãe não processou o verdadeiro pai é um criminoso, está preso. Ela não se atreveu, né? É arriscado. Ela foi processar o cidadão correto, trabalhador, um caminhoneiro, foi preso. Então tomem cuidado com a paternidade socioafetiva, tá bom? Às vezes a gente se afeiçoa com a criança, a gente quer ajudar, isso é bacana, solidariedade, tem que ajudar o próximo, a criança conquista a gente, mas se você não quer fazer o papel de pai, deixa claro para a criança, olha, adoro, amo você, mas eu não sou seu pai. Escuta, como se escreve Kazuma Sato? Escreve pra mim, tio. É claro, se escreve assim, ó. Se esse vídeo não te revoltou, é porque ainda não aconteceu com você. Cara, o vídeo de hoje vai ser sobre esse vídeo em específico de mais um caso de uma pensão socioafetiva que eu já orientei vocês, já fiz vídeos explicando meios para não cair nisso, e como muitos de vocês às vezes não dão ouvido para mim, né, os vídeos que eu faço, aí acontece a mesma coisa que eu disse em casos reais. Então o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Agora é quase certeza que nenhum homem vai querer se relacionar com uma mãe solteira. Eu faço o que você quiser. Eu cozinho pra você, eu espero por você, eu faço amor com você. Eu posso te fazer feliz, Josh. Eu posso te fazer tão feliz. E se você ficou curioso para saber minha opinião sobre esse tema, fique comigo até o final. E antes de começar o vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Deixa um valeu demais aqui para apoiar o canal e também hype o vídeo para chegar no máximo de pessoas possíveis. E também eu deixei aqui um apoio-se para você contribuir com qualquer valor que já me ajuda muito, beleza? Então, eu já dei meu merchan e bora lá! Bom, como eu já falei no começo, eu já fiz vídeos que eu vou deixar aqui no card também. Quando eu terminar esse vídeo, vocês vejam as playlists, os vídeos que eu vou indicar para vocês e dêem uma olhada porque lá, praticamente, eu fiz com mais ampla discussão sobre esse tema. Mas como esse caso tem muita gente comentando nas redes sociais e foi de praxe, cara, que as coisas que eu falei nos outros vídeos, precauções que os homens têm que ter enquanto engatar uma relação com uma mãe solteira, que nem, eu vou falar mais ou menos o que eu falei nos vídeos, mas simplificado. Basicamente eu falei assim, se vocês querem se relacionar com uma mãe solteira, nada te impede, não julgando, não generalizando todas elas, mas você tem que estar atento que grande parte tem má intenção. A gente vê casos e mais casos, sai nas redes sociais, advogados falando, orientando, e praticamente os homens, principalmente os homens emocionados, não estão abrindo os olhos, até acontecer com ele, né? Porque assim, pimenta no olho do outro é refresco, né? Então basicamente eu falei aquelas precauções para vocês tomar. Ó, que nem a gente pode tomar partida desse caso que aconteceu, que o advogado falou. Esse cara que vai ser preso porque ele foi vinculado com um pai socioafetivo, que ele tem que pagar pensão, você reparou no vídeo, o advogado falou que a mãe da criança falou, você tem como ir no Dia dos Pais para prestar uma homenagem, que o pai biológico da criança, que você já sabe, né, grande parte tá preso, é um cara muito errado da vida aí. Aí ela falou assim, pô, cara, então tem como você vir aqui, aí meu filho vai prestar uma homenagem pra você, isso aquilo, quer você como se fosse um pai. Aí o cara foi, né, o cara emocionado. Aí tá, esse é um dos pontos que foi crucial, que ela demonstrou em juízo que o cara que ela estava se relacionando era como fosse um pai para o filho dela,
que nem eu disse nos vídeos, é você estar com a criança, você estar em eventos familiares com a criança, festas, eventos, tipo, na escola, tipo, que nem Dia dos Pais, prestar homenagem, isso e aquilo. Aí são argumentos que ela pode jogar em juízo que você é o pai sócio-afetivo da criança, que a criança tem um vínculo afetivo com você, né? Porque, cara, sejamos sinceros, a justiça sempre pede para um lado. Não é de hoje que a gente tá vendo. Cara, hoje em dia tá tão, a gente fala a verdade, que as pessoas não querem aceitar. Que nem se eu falar assim, muitos homens não querem se relacionar com mãe solteira. Aí tem uma enxurrada de mulheres que já começam a me criticar, já começam a falar isso, aquilo, que eu sou machista, que eu sou isso, aquilo. Não é. É que se a gente colocar na ponta do lápis casos que estão acontecendo, não generalizando, mas não pode deixar de falar nisso, que quando um homem vai se relacionar com uma mãe solteira, tem N coisas que pode acontecer a curto, médio e longo prazo, que é inviável o cara manter um relacionamento com uma mãe solteira. Porque se a gente puxar o histórico, mas porque ela tá solteira? Tem N fatores, mas essas mulheres em si que acontecem, essas mulheres que são grande parte que estão solteiras, não generalizando, deixando claro, você vê o passado dela. Quem que é o pai biológico da criança? Geralmente é um cara que tá preso, é um cara que é pá virada da vida aí. Ela tem outras intenções quando vai encatar no relacionamento e repara o perfil do cara que ela vai se relacionar. Geralmente é um cara emocionado, é um cara bobão, um cara tipo assim, boca aberta, não tem posição, não tem voz ativa na relação. Aí ela vai pegar essa presa mais fácil, porque querendo ou não, essas mulheres conseguem mexer com o psicológico da pessoa, com o emocional desses homens, que você tem que fazer papel de pai, meu filho ama você, isso, aquilo, aí vai mexendo com o emocional do cara, porque geralmente se o cara também não tiver filhos biológicos, ele vai sentir aquela obrigação, vai sentir que ele tá fazendo, entre aspas, né, o papel dele como homem, na sociedade, enfim, que eu já fiz vídeos explicando sobre isso, sobre essa coisa, né, enraizada em muitos homens, que eles têm que exercer o papel tradicional, isso e aquilo. Aí tá, beleza. Aí nisso ele engata no relacionamento. E começa a sair em eventos familiares, em eventos escolares, em locais públicos, tirando foto em rede social, fazendo vídeo, isso, aquilo, mostrando um vínculo afetivo como fosse uma família em si mesmo, uma família com pai, mãe, filho, criança, etc. Aí, se a mulher for mal intencionada, que é em casos de várias mulheres que tá acontecendo hoje em dia, o cara vai se ferrar, vai entrar com uma pensão socioafetiva e vai ter que pagar até, dependendo se a criança fazer faculdade, até terminar a faculdade, pagando uma coisa que não é sua. O filho não é seu, não foi você que planejou, que você desejou, entendeu? Não culpando a criança não tem, tira a criança de jogo, a criança não tem nada a ver, mas sim a mãe da criança que tem mau caráter, sabe? Que elas não falam com clareza o que elas pretendem com essa relação. Porque, mano, eu não consigo entender esses homens que tem pessoas que falam a respeito desse tema, eu falo a respeito desses temas que tá acontecendo como um alerta, e esses homens engatam mesmo assim em relacionamentos. Porque, cara, é muita verdade isso que eu vou falar agora. Se você não tá preparado para ouvir, então avança um pouquinho mais o vídeo. Cara, a maioria desses homens que engatam em mães solteiras, geralmente são caras virgões, cara. Sejamos sinceros, são caras virgões, são caras que tiveram poucos relacionamentos mais íntimos, se é que você me entende. E também grande parte das mães solteiras são mulheres bonitas. Porque, repara bem, se ela fosse solteira e não tivesse filho algum, ela daria chance para esse homem que ela tá engatando para tentar tirar uma pensão socioafetiva? Possivelmente não, cara. Porque se ela engravidou de um nóia, de um cara que tá preso, ela vai dar bola, que nem vocês falam, né? Um Miqueinha na vida, um beta, né? Um beta aí da vida, não daria chance. Porque é como fosse um prêmio de consolação pra elas, cara. É muita realidade, só que ninguém quer ouvir, ninguém quer aceitar. É, muita gente fala assim, mas você tá generalizando. Eu não tô generalizando, é muita verdade isso, cara. Ver notícias, ver fatos, nas redes sociais mesmo, na sua For You aparece. E ainda tem gente defendendo a mãe. Ainda tem gente defendendo a mulher ainda. Tá certo fazer isso mesmo. Só que o pai, que é o pai biológico, elas não querem entrar com uma pensão alimentícia, porque elas sabem muito bem que se amanhã depois elas fizerem isso, a vida delas pode ir de arrasta pra cima. Aí que elas vão pegar o Miqueinha da vida aí, um cara bobão que não tem nenhuma experiência de vida, e vão meter a faca nele. E isso, querendo ou não, vai afastando os homens de querer se relacionar com mães solteiras, porque é um risco eminente, cara. Não é porque uma mãe solteira, uma mãe boa, isso aquilo, a gente não pode confiar 100% nas pessoas. O que a maioria das pessoas hoje em dia, nas redes sociais, em comentários, gostam de... como que eu posso dizer uma palavra que não vai soar meio errado?
gostam de ver o lado bom das pessoas, as pessoas na situação que elas estão, tem que olhar pro lado bom, isso, aquilo. Cara, mas a verdade é a gente não pode confiar 100% nas pessoas, principalmente em questões financeiras, questões emocionais, isso, aquilo. Porque, beleza, você é um homem, você vai engatar um relacionamento com uma mãe solteira, independentemente do que ela for uma mulher legal, isso, aquilo, mas você tem que levar em contrapartida, porque Parece você não até um conhece pai. 100% ela. Você conhece ela superficialmente. Você não conhece o dia a dia dela, você não conhece as intenções dela, entende? E, querendo ou não, as mães solteiras, as mães que querem um relacionamento, que buscam um homem sem segundo intenções, né, com o filho dela, para tentar pegar uma pensão alimentícia, pensão socioafetiva, vão sendo colocados na mesma caixa, como também muitas mulheres fazem com os homens, que não existe mais homens de verdade, que os homens estão frouxos, isso, aquilo. Aí isso tá acontecendo a mesma coisa com as mães solteiras, que virou um risco que nenhum homem praticamente, né, mas sempre vai existir, né, a gente sabe, que não quer se relacionar com elas. Porque tudo isso que eu falei, a pensão socioafetiva, às vezes medida protetiva, falsa acusação, isso, aquilo. E eu vou dar um boi pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês, se a justiça analisar um vínculo afetivo e duradouro, intenso, e for comprovado, você pode ter um risco real de pagar uma pensão alimentícia. Por exemplo, assim, você morava na mesma casa que a mãe e o filho? Você participava da criação do filho dela? Você se apresentava como pai? A criança via você como uma figura paterna? Se todas as respostas forem sim, há um risco real de uma obrigação judicial. Então, eu já dei um norte para vocês. Essas perguntas, que são perguntas simples, né? Base. Se todas forem sim, se você está num relacionamento com uma mãe solteira, ou até se você pretende se relacionar com uma mãe solteira, fique de olho aberto, porque com essas simples perguntas, e se tiver provas comprovando tudo isso, desde, sei lá, festas na casa de parentes, pessoas vendo, escola, etc., você vai pagar uma pensão alimentícia se a mãe da criança entrar na justiça. Abre bem os olhos. Então, no fim dessa conversa, desse bate-papo, precisamos ter consciência, informação e limite. Homens precisam saber no que estão se metendo. Se relacionar-se com uma mãe solo pode parecer mil maravilhas, mas é preciso clareza. As mães solteiras também precisam entender que nem todo afeto é uma adoção informal. E também o sistema jurídico precisa ter regras mais claras. Não dá para deixar tudo na mão da interpretação subjetiva do juiz. E por fim, a sociedade precisa entender a lidar com as novas configurações familiares sem transformar o amor em obrigação legal. Mas enfim, essa é a minha opinião, esse é o meu ponto de vista, e se você tem uma opinião diferente da minha, ou até mesmo como a minha, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Também deixa aqui abaixo o próximo tema de vídeo que vocês querem que eu dê minha opinião. Eu tô fazendo vários vídeos de temas que vocês deixaram em outros vídeos, aí possivelmente vai aparecer o seu, eu vou marcar você aqui na descrição. E assim vamos nos interagindo, vamos criando uma comunidade entre amigos, e vocês me ajudam e eu também ajudo vocês, beleza? Então, até a próxima.